Você ainda está esperando a volta de Jesus? O que está faltando para que isso aconteça? Esse vai ser o nosso assunto de hoje. Eu gostaria de pedir que você não saia daí não, tá bom? Fica até o final. Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Essa é uma das grandes promessas que Jesus fez, que ele voltaria. Falta para que isso aconteça. É isso que nós vamos ver agora, mas antes, se você não faz parte do canal, aproveita, se inscreve, ativa o sino das notificações e dá um like, tá bom? Bom, todos os dias nós ouvimos algum tipo de mensagem que fala exatamente sobre a vinda de Jesus Cristo. Mas o que está faltando para que Jesus apareça nos céus, envie os seus anjos, arrebate o seu povo, transforme a sua igreja, enfim, faça tudo que ele disse que ia fazer? Bom, para a gente poder saber disso, nós precisamos nos voltar para a Escritura. E existem alguns textos que falam exatamente sobre isso, né? Mateus, capítulo 24, versículo 29. Jesus disse, logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e aparecerá um sinal no céu do Filho do Homem vindo sobre as nuvens. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, os quatro ventos da terra. Bom, o que Jesus está dizendo com isso? Nós entendemos que a sua vinda acontece logo após uma grande aflição. É isso que está no texto, nós não temos como alterar isso. Agora, para a gente poder entender isso de uma melhor forma, né, nós precisamos avaliar o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de número 3. Vamos ver o texto? Paulo diz assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O que Paulo está dizendo que não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho do pecado? Paulo está falando exatamente da vinda de Jesus Cristo, que era o teor da carta de 2 Tessalonicenses. Estava havendo um conflito na igreja, uma afirmação onde alguns religiosos estavam afirmando que Jesus já tinha voltado e que aquele povo havia ficado. E por conta disso, o próprio apóstolo Paulo vai escrever a sua primeira carta, fazendo uma defesa, e logo depois a sua segunda carta, na tentativa de orientar esse povo a não se perder nesse falso conhecimento. Prova disso é que ele fala, né? Inicialmente, ninguém de maneira alguma vos engane, quer por epístola, quer por palavra, quer por carta, porque o dia do Senhor não será assim. Que dia? Referindo-se à vinda de Jesus Cristo. Aí nós temos aqui nesse texto, citado por Paulo, dois eventos importantes, tá? Que a gente precisa enumerar e falar um pouco sobre eles. O primeiro é a apostasia. O que é apostasia? Apostasia, se a gente pegar uma palavra para definir, fazendo uma tradução dessa palavra, seria divorciar. É exatamente isso, se divorciar. Isso seria o significado da palavra apostasia. Alguém que se divorcia. E quando a Bíblia fala de apostasia, ela fala de um período obscuro, de trevas, de frieza, de rejeição, de renúncia. É aquela pessoa que decidiu sair de casa e separar da esposa ou do esposo e não quer mais acordo com aquele relacionamento. Seria exatamente isso que Paulo estava falando. E esse período, ele virá sobre a terra. Eu não sei se você observou, mas ainda existem muitos cristãos que temem a Deus, que amam a Deus, honram, buscam a sua presença e que estão esperando Jesus voltar. Porém, quando a Bíblia fala de uma apostasia, ela fala de uma apostasia generalizada, ou seja, que toma conta de todo mundo, né? Grande parte da igreja vivendo esse sentimento de apostasia. Paulo considera, escrevendo a Timóteo, que os últimos dias, eles seriam trabalhosos, difíceis. Os homens seriam amantes de si mesmo. Então, essa visão de Paulo, falando com relação à apostasia, é exatamente para informar sobre um dos eventos que irá acontecer antes da vinda de Cristo. Apostasia é um dos eventos. Aí, logo depois, vem manifestação do homem do pecado. Então, Jesus não virá sem com que estas duas coisas aconteçam. A apostasia e a manifestação do homem do pecado. Por que Jesus citou no capítulo 24, versículo 29, a aflição como referência? Exatamente porque esse que é chamado como o homem do pecado, ele promoverá a grande tribulação.
Tá? Eu sei que muitas pessoas confundem a grande tribulação com a ira de Deus, mas eu quero lhe dar um exemplo prático, eu até já fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar na descrição, tá bom? Para você dar uma olhada lá. Quem promoverá a grande tribulação? E rapidamente aqui, para você entender, tá? O anticristo é quem vai promover a grande tribulação. O que é a grande tribulação? É uma opressão intensa e mundial no povo de Deus. É isso que está escrito em Apocalipse capítulo 13, do verso 5 ao verso 7, você vai encontrar isso lá, tá bom? E Daniel também, capítulo 7, versículo 20 e 21, você vai encontrar isso lá. Porque essa opressão, essa aflição, essa tribulação se estenderá por todas as nações, povos, por todas as línguas, onde houverem pessoas que creem em Cristo, essa tribulação se estenderá. Por isso que esses dois eventos, eles são mencionados exatamente para mostrar que após isso, o Filho de Deus virá. O verso 8 de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala que quando Jesus vier com o sopro da sua boca, ele vai destruir o iníquo. Então é necessário, em primeiro lugar, que venha a apostasia e logo depois o iníquo se manifeste. Por que vem a apostasia e depois o iníquo? Exatamente porque o ambiente em que o iníquo vai ter poder, em que ele vai fazer os seus sinais e prodígios de mentira, precisa ser um ambiente corrompido, um ambiente pecaminoso, um ambiente onde ele tenha liberdade total. É certo que se um crente entra em um ambiente que é promíscuo, ele se sente mal. E se um promíscuo entra num ambiente em que é santo, ele também se sente mal. Por isso que para o anticristo se manifestar, é necessário que a apostasia venha primeiro, tá? Como uma espécie de mudança de ambiente, para que ele se sinta à vontade para enganar, mentir, manipular e fazer aquilo que ele foi designado para fazer. Agora, claro, dentro dessa questão da grande tribulação, acontecerão também outros eventos, que isso a gente pode mencionar em outro vídeo, tá bom? Eu espero ter lhe ajudado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.